Vamos agora a Brasília com o repórter Mauro Friesman, que tem mais informações sobre o novo pacto federativo apoiado pela União Nacional dos Legislativos Estaduais, a UNALE, e também pelo colegiado dos presidentes das Assembleias Legislativas do país, dirigido pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Olá, Sérgio Everton. Olá a todos que estão nos acompanhando. O Pacto Federativo define as funções dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como os recursos que vão financiar as responsabilidades de cada um desses entes da Federação. A proposta de emenda constitucional tem o apoio do colegiado de presidentes de Assembleias Legislativas, que é dirigida pelo deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Presidente, o senador José Pimentel, líder do governo aqui no Senado, disse que a proposta é muito importante para ser votada hoje e sugeriu a realização de uma audiência pública. Como é que o senhor avalia? Olha, a princípio você poderia dizer, como nós viemos para ver a PEC votada hoje pela CCJ e a CCJ pediu o adiamento para analisar melhor e convocar uma audiência pública, poderia dizer, poxa, não atingimos o nosso objetivo. Só que ficou demonstrado exatamente o contrário. Os senadores estão levando verdadeiramente a sério esta proposta de emenda constitucional, acham que ela praticamente representa uma nova Constituição e que por essa razão não poderia ser aprovada agora, desse jeito. Teria que ser convocada uma audiência pública, essa audiência pública vai ser discutida, pode ser eventualmente discutir um substitutivo e esse substitutivo irá ser aprovado. O que ficou claro é que se viesse aprovada a PEC aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não se trata de uma mera aprovação, mas já de um encaminhamento quase terminativo para o plenário. Restaria então a Câmara dos Deputados. Hoje eu passei a acreditar verdadeiramente que nós podemos descentralizar o país, fazer do país uma verdadeira federação e tirar essa concentração de competências da União. Permitir que os estados definam como vai ser feita a investigação criminal dos delitos praticados no seu âmbito, as normas gerais de licitações, como disciplinar o seu trânsito local, interno, na região metropolitana. Hoje as pessoas não vivem mais em cidades, vivem nas regiões metropolitanas e também entre cidades. Tudo isso foi muito importante. Os senadores, conversei muito com o senador Delcídio do Amaral, o senador Raul, o senador José Pimentel, o senador Antônio Anastasia, nós já havíamos conversado bastante, o Serra, a Marta Suplicy, conversamos com o Luiz Nunes Ferreira, o Aécio. Então, muitos senadores estão compreendendo que é ruim para o país essa centralização. As leis demoram para ser aprovadas, cria um ambiente de insegurança jurídica, e quando há insegurança jurídica, ninguém investe, nem investidor estrangeiro, nem investidor nacional. Essa audiência pública não tem data definida? É uma decisão que passa aqui pelo Senado ou é uma coisa que vai ser decidida dentro do colegiado de presidentes das Assembleias? Não, nós vamos definir com os senadores. Nós entendemos que se é para rejeitar a proposta, rejeita. Nós não queremos que ela fique eternamente tramitando. Esse é o grande mal do país, empurrar os problemas com a barriga. Vamos marcar audiência pública, vamos discutir, vamos votar por sim ou por não. Tudo que demora é pior do que você ter a rejeição. Nós acreditamos que venha a ser aprovada, queremos que definir essa questão ainda esse ano, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e depois batalhar no ano que vem para os plenários da Câmara e o plenário do Senado. Obrigado pelas informações. Deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mauro Friesman, do Senado Federal em Brasília, para o Jornal da Assembleia. Vamos voltar agora a Brasília, ao vivo, ao Senado Federal, onde acontece, a Comissão de Constituição e Justiça analisa o relatório da PEC 47 de 2012. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho, senador, que Vossa Excelência tem inteira razão. E esse é um assunto que está em pauta de todas as reuniões quando se discute, não é, a relação entre estados federados, o município e a União. E o exemplo mais gritante disso tudo é algo que está na Constituição Federal, a questão da segurança pública. Esse país não pode continuar com esse modelo em que só os estados têm compromisso com a segurança pública. A União precisa vir em socorro dos estados federados. Do contrário, qualquer
tentativa que se faz para melhorar a segurança pública será em vão, porque o que existe na realidade, em boa parte, é a ineficácia do aparelho repressor. As polícias militares e civis dos estados são insuficientes, inclusive o grande estado que Vossa Excelência representa aqui, aliás, com muito brilhantismo, São Paulo. Ora, quando o estado de São Paulo não tem um aparelho policial suficiente para assegurar os seus cidadãos, não é, a garantia, a segurança pessoal necessária, imagine os estados pobres, como é o caso da Paraíba e quase todos os estados da região Nordeste. O Rio de Janeiro vive numa constante agonia, os cidadãos se sentindo inseguros, absolutamente inseguros, porque falta, não é, recursos materiais aos estados para manter uma segurança eficiente, com todo o agravamento que fatos novos adicionaram a um cenário já muito complicado, dominado pelo desemprego, pelo subemprego, não é? E pelas drogas. Então, eu acho que Vossa Excelência fala de uma questão muito importante. E esse projeto é de uma importância fundamental, porque é o primeiro passo que os estados federados vão dar no sentido de um mínimo de iniciativa na elaboração de suas próprias leis. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, o senhor não disse que ouvia aí o presidente? Senhor presidente. O senhor não falou que... Com a palavra, o senador Petecão. Não, eu estava com a palavra, o senhor tomou a palavra, já falou umas 3 vezes, o senhor não vai ouvir o presidente, não? Se Vossa Excelência me permitir... É que eu estava falando... Assim como Vossa Excelência tem sido tão pródigo... Eu estou esperando que eu estava com a palavra. Tão eficiente nas suas intervenções... Eu estava esperando. Permita que esse humilde presidente, uma vez ou outra, fale também. Eu sei, querido. Senhor presidente. O presidente ficaram de dar a palavra para o presidente e ele está aguardando. Sim. Depois do senador Petecão, senhor presidente, gostaria de muito rapidamente, aqui, senhor presidente, senador Aécio, senhor presidente. Eu gostaria apenas... do senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, mas é apenas uma colaboração que trago ao tema que Vossa Excelência aqui suscita. E talvez, senador Maranhão, de todas as preocupações, não apenas dos parlamentares estaduais que estão aqui, eu saúdo a todos, na figura do meu presidente Capês, os inúmeros parlamentares que estão, inclusive, em outras dependências dessa casa, mas o tema que Vossa Excelência levanta de segurança pública, talvez, dentre todos, seja o mais urgente. E falo isso porque existe aqui, nesta comissão, uma proposta de minha autoria que impede... Eu gostaria do silêncio, por favor, da comissão. Agradeço a atenção de todos. Bem rapidamente, porque nessa comissão que vamos realizar, ou nessa audiência pública que vamos realizar, nós temos ali o objetivo, acho que, de elencar quais são as questões essenciais que dependem dessa comissão e que já atendem o objetivo de todos, que é fortalecer os estados e, obviamente, os legislativos estaduais. E a proibição do contingenciamento dos recursos de segurança pública, com a sua transferência por duodécimos para os estados federados, através de critérios de índice de violência e população, é algo maduro nesta casa, pronto para ser colocado em votação e vai absolutamente na direção da preocupação de Vossa Excelência, senador Maranhão. O tema de educação suscitado por Sérgio, o tema de segurança pública, não sei se nessa ordem, talvez sejam aqueles mais urgentes a serem deliberados por essa comissão. Então, além da proposta do senador Anastasia, ou do substitutivo do senador Anastasia, e ninguém mais qualificado hoje, a meu ver, Senado Federal, para construir um entendimento em relação a responsabilidades federativas, nós poderíamos dar a nossa colaboração, que é colocando em pauta nessa comissão e, obviamente, na sequência no plenário, temas que atendam à necessidade de fortalecermos os estados e os municípios. E a proibição do contingenciamento dos recursos de segurança pública é essencial, porque apenas para registro, no ano passado, o Fundo Nacional de Segurança, aprovado pelo Congresso Nacional,
Nacional não teve sequer 30% do seu volume aprovado executado. E o fundo penitenciário, sequer 10% executado. Portanto, quando não há prioridade do governo para a questão da segurança pública, cabe, obviamente, ao Congresso Nacional garantir que essa prioridade seja efetivada em lei, com a proibição do contingenciamento. Apenas essa contribuição a Vossa Excelência, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o senador Magno Malta. Senhor presidente, eu entendo a angústia do senador Petecão. Ele não está angustiado mais não, está no telefone. Então, não vou falar nada não. Ia até cooperar com ele, mas ele... Eu queria, nesse não, senhor ponto... Até... Senhor presidente, Com licença, eu vou concluir aqui e vou de encontro às preocupações de Vossa Excelência. Não, mas eu ia falar, era outro assunto, mas eu ia dar uma força a ele, mas ele não deu atenção. Eu quero... Eu consulto ao plenário se posso conceder a palavra ao senador, ao deputado que é presidente da UNALI, que está aqui presente, e por solicitação do deputado Petecão, vai fazer uma breve exposição sobre a matéria que nós estamos discutindo. Logo em seguida, nós vamos colocar em votação Não seria melhor votarmos de antes, autoria do senador José Pimentel. Não seria melhor votarmos antes da fala? Não, porque eu temo que depois de votado o requerimento esvazie o plenário. Senhor presidente, eu tinha pedido pela ordem. É importante que o presidente fale. E seria importante, presidente, que na hora de votar, que Vossa Excelência já providenciasse junto à Secretaria, ver qual é a data, para que também já sugerisse a data. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, o senhor havia me concedido pela ordem, senhor presidente, Magno Malta aqui, ó. Magno. E aí o senhor... fez essa colocação. A gente tem quebrado tantos protocolos e tal, e quebrar também o regimento interno nesse momento, conceder a palavra ao presidente, acho que não vai levar ninguém para a comissão de ética, e a gente pode fazer isso sem problema nenhum, até porque é saudável. Para mim, eu não preciso de audiência pública para tratar dessa matéria, porque tenho um convencimento sobre ela, mas penso que é de bom tom ter audiência pública, você ir ao extremo, ao limite, uma matéria tão importante como essa. Agora, eu saúdo, senhor presidente, os 200 deputados que estão no telão, lá no Petrônio Portela, do outro lado, estão lá, vieram do Brasil inteiro, tem mais de 200 lá, assistindo pelo telão, essa audiência pública. Abraçando o presidente Sandro Locutor, que é lá do meu estado, do município de Cariacica, um promissor, segundo mandato de deputado estadual, e a nossa querida deputada Janete, que ali está, do PSB, lá do estado, e que também estão engajados nessa grande luta, nessa cruzada pelo Brasil. Parabéns ao Sandro, e eu faço em nome meu e do deputado, do senador Ricardo Ferraço. Essa é a minha fala, senhor presidente, e certamente o senador Petecão está contemplado com a palavra do presidente da UNALI, depois de tanta insistência. É isso aí, quem não chora não mama, e Vossa Excelência realmente deu uma demonstração de que chorar faz sentido. É o presidente colegiado. Senador, esqueceu a deputada Celina Leão, que é presidente da Câmara aqui do Distrito Federal, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o senador Rocha. Senhor presidente, antes de ouvir o deputado Capês, eu quero manifestar aqui que, no princípio, eu considerava... Então é bom esperar para ver. Eu considerava essa proposta tanto polêmica, controversa, mas eu confesso que, após ouvir o relatório do ilustre senador Antônio Anastasia, eu me sinto muito mais seguro para poder votar essa matéria. E, na sequência, eu ouvi o senador José Serra e o senador Aécio. Todos foram governadores de grandes estados. E eu aqui quero cumprimentar as assembleias do Brasil e cumprimentar, em especial, do meu estado, do Maranhão, aqui representada pelo deputado Wellington, que se faz presente nessa sessão, dizer que na audiência pública, senador Anastasia, eu quero discutir a questão do direito processual, do material bélico e do direito agrário, que está previsto aqui no seu substitutivo. Este será, portanto, o momento adequado para a discussão do mérito da questão, mas desde já anuncio a minha total simpatia pela causa. Muito obrigado.
Presidente Maranhão, presidente José Maranhão, presidente Maranhão, se Vossa Excelência me permite, não querendo abusar da paciência de Vossa Excelência, dos meus colegas, mas é que eu infelizmente não vou poder ficar e por isso peço a palavra nesses 30 segundos, só para dizer e fazer ao mesmo tempo um convite, não só em meu nome, de todos os senadores, mas deputados estaduais, que logo mais às 14 horas, no Salão Negro do Congresso Nacional, nós teremos um encontro, senadoras da República e senadores também, obviamente, senadora Anastasia, deputadas federais, deputados e estaduais, sobretudo as deputadas estaduais, que teremos um encontro dos entes federados para estabelecer um pacto pelos direitos das mulheres. Será às 14 horas no Salão Negro, é importante que todos vão, e eu tenho que ir para continuar a nossa organização. E eu estarei presente. Muito obrigada e fica aqui meu apoio. Eu quero, com a palavra, o senador Petecão. Faça isso. É com ele a palavra. Ao votar, senhor presidente, o requerimento. Eu quero convidar o presidente da Unali para proferir o seu discurso a respeito do assunto que está em pauta, inclusive quebrando o regimento interno, mas em nome da cordialidade desta comissão e, sobretudo, pela pertinência do pronunciamento que ele vai fazer. Senhor presidente, senador José Maranhão, esta comissão tem sido tão gentil conosco que eu gostaria de pedir uma gentileza ainda maior de Vossa Excelência, se o senhor assim me permitir. O professor Fernando Capês, ele é o presidente do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e ele tem um profundo conhecimento jurídico sobre a matéria. Se o senhor me permitisse, eu transferiria a minha palavra para ele, para, em nome da Unali, que é membro também ele da nossa direção, ele fazer um pronunciamento, inclusive com maior conhecimento jurídico da causa. Querido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão, cumprimento também o vice-presidente, senador José Pimentel, em nome de quem saúdo todos os senadores desta casa e membros da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, eu vou falar muito pouco, não pretendo falar nem 5 minutos, até porque depois da leitura do relatório perfeito, incensurável, do senador e professor Antônio Anastasia, corrigindo alguns excessos que realmente havia na proposta original, nada resta a ser acrescentado de maneira técnica. Mas eu queria aqui me dirigir, nós estamos em mais de 200 deputados estaduais. Nós viemos do outro auditório, nos corredores do Congresso Nacional, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, estivemos reunidos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a nossa presidente aqui, deputada Celina Leão, que nos recebeu, nossa anfitriã, de maneira inesquecível, e nos concentramos, senador, 23 presidentes de todas as assembleias legislativas em São Paulo, onde ouvimos, dentre outros senadores, a apresentação do senador Antônio Anastasia. Eu quero fazer aqui um rápido apelo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer senador José Pimentel, senador José Maranhão, os senadores aqui presentes, senador Sérgio Petecão, que nos concedeu a palavra. Nós não esperávamos um interesse tão grande da Comissão de Constituição e Justiça por esta relevante proposta de emenda constitucional. Mais importante até do que ter sido aprovada rapidamente aqui nesta comissão, presidente, vai ser a convocação da audiência pública, as discussões. Nós queremos visitar o gabinete de todos os senadores, porque não estamos fazendo isto em defesa dos mandatos de deputados estaduais, em defesa dos nossos mandatos. Alguns e muitos dos deputados subscritores dessa proposta que estão lutando vão trabalhar para estar no Congresso Nacional em 2018. Não estarão mais nas assembleias legislativas. Isso está sendo feito porque é interesse direto da população dos estados. Deputado Capês, me permite?
Não diga isso na Câmara, porque senão estamos roubados. Está dizendo simplesmente que os estaduais estão aqui, vão disputar os lugares com os atuais deputados federais. Tira isso. Mas, Serra, eu já ajudei tanto o federal até aqui, agora está na hora de eu trabalhar para mim. Não é para dizer, é para fazer, mas não para dizer. Distribuí meus 300 mil votos por aqui, mas vou buscá-los para mim na próxima. Mas eu gostaria apenas de fazer essa colocação, senador. Vou dar um exemplo. Deputada Celina, a senhora é nossa anfitriã. E o nosso deputado Sandro Locutor aqui, o presidente da UNALI. Eu vou pedir licença aos colegas, como é a questão que eu conheço por estar vivendo, para citar um caso do meu estado, que com certeza se repete nos estados das suas respectivas assembleias. Quando eu assumi no dia 15 de março a presidência da Assembleia, nós tínhamos 863 vetos, 863 projetos vetados, da mais alta relevância, vetados porque eram de duvidosa constitucionalidade. Com um esforço enorme, senador, nós aprovamos um projeto, tem um idêntico na Câmara Legislativa do Distrito Federal, um projeto que intensifica a fiscalização de desmanches clandestinos. Esse projeto levou em um ano ao fechamento de 700 desmanches e a redução de 25% do número de roubo e furto de veículos. O que as assembleias legislativas querem, senador Waldir Raupp, é poderem concorrentemente, em alguns temas restritos, em que já legislam para ter um pouco mais de abrangência, no interesse da agilidade das questões de interesse social. Se a Constituição diz que o Brasil é uma república,